Billy Graham, Deus realmente fala conosco? Deus tem nos falado desde o início. Adão ouviu a voz do Senhor no jardim do Éden. Deus também falou a Eva, e ela sabia quem estava falando, e deve ter tremido, pois reconheceu que o desobedecera. Duas pessoas, um homem e uma mulher, resolveram desobedecer a Deus e mergulharam no mundo onde a espiritualidade era negra e morta, um mundo fisicamente improdutivo, a não ser à custa de muito esforço e sofrimento. O mundo estava sob a condenação divina. A Bíblia ensina que o homem se encontra num período de trevas espirituais. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Isaías, o grande profeta hebreu, disse: apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Isaías 59:10. Ele estava fazendo uma descrição vívida da cegueira espiritual, que na realidade é a escuridão espiritual. Encontrar-se em meio às trevas é uma experiência terrível. Quando estive na Inglaterra, logo após a Segunda Grande Guerra, certo dia, o nevoeiro era tão denso que um de nós tinha que caminhar na frente do carro para evitar que batesse na guia da calçada. Foi uma experiência que nunca tínhamos vivido antes, uma experiência de blackout ligeiramente aterrador. Infinitamente pior seria cair em trevas espirituais eternas. Existem pessoas cegas que enxergam melhor que outras que possuem ótima visão. Conhecemos uma belíssima jovem coreana que tem uma voz maravilhosa, que já foi descrita como elétrica e que também toca piano de forma esplendorosa. Essa jovem Kim é cega, mas enxerga melhor que muita gente com visão total, e não considera sua cegueira como deficiência, mas sim como um dom de Deus. Descobri que ela possui uma grande acuidade mental, psicológica e espiritual, absolutamente admirável. O homem também é espiritualmente surdo. Outro grande profeta disse que o povo tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Ezequiel 12:22. Jesus disse o mesmo, ainda com maior ênfase. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16:31. A diferença entre a surdez física e a espiritual é muito bem ilustrada em nossas campanhas. Sempre temos uma seção do auditório reservada para os surdos mudos e muitas vezes passo ali para apertar a mão daquelas pessoas. Em certa cruzada, cerca de 12 surdos vieram ver-me em meu gabinete e conversei com eles através de um intérprete. A luz de Cristo brilhava claramente na fisionomia de alguns deles. O mundo do surdo é muito difícil de ser entendido por aqueles que desfrutam de uma boa audição, mas todos os dias caminhamos no mundo de pessoas surdas espiritualmente. Espiritualmente falando, muitos homens estão mais que surdos e cegos, estão mortos. Estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Para os que estão mortos espiritualmente, não existe possibilidade de comunhão com Deus. Milhões de pessoas anseiam por um mundo de felicidade, luz, harmonia e paz, mas em vez disso, acham-se envolvidas por um mundo de pessimismo, trevas, discórdias e tumultos. Elas procuraram a felicidade, mas esta parece fugir delas, assim como um raio de sol ou um fecho de luz ilude a criança que tenta agarrá-lo. Muitos desistem e entregam-se ao pessimismo. Muitas vezes, esta atitude de desespero os conduz a um círculo de festas ou bares, onde tentam apagar a realidade de seu mundo com a irrealidade do álcool. Às vezes, tais pessoas são levadas às drogas ou a dedicar-se desesperadamente a um passatempo ou esporte. Todos estes são sintomas da grande enfermidade que é o escapismo e são causados por uma infecção terrível chamada pecado. Muitas pessoas gostariam de poder dissecar a Deus em seus microscópios. Estabelecem seu próprio método de análise e depois não chegam a nenhuma conclusão. Deus continua sendo, para elas, o grande silêncio cósmico, desconhecido e invisível. E, no entanto, ele se comunica com aqueles que se mostram dispostos a emudecê-lo. Ele penetra no silêncio escuro com revelações francas e vivificantes através da natureza, da consciência humana, das Escrituras e da pessoa de Cristo. Deus fala pela natureza. Eu assisti ao nascimento de meu filho mais novo. Também meus 3 genros e meu filho mais velho assistiram ao nascimento de seus filhos. Todos sentimos que havíamos presenciado um milagre. Como disse um dos médicos, quem pode negar a existência de Deus depois de assistir a um parto? Em sua linguagem peculiar, a natureza nos fala da existência de Deus, seja no choro de uma criança ou no canto de uma cotovia. É a linguagem da ordem, da beleza, da perfeição e da inteligência. A complexidade de detalhes de uma flor é obra das mãos de Deus. Os instintos das aves foram designados por ele. Deus fala ao homem pela regularidade das estações do ano, pelos movimentos do sol, da lua e das estrelas, pelo equilíbrio dos elementos que nos permite respirar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Salmo 19, 1 e 2. As próprias dimensões do universo sempre se constituíram num ponto incompreensível para o homem, mas, com as explorações do século XX, que lançaram o homem no espaço, nossa mente ficou ainda mais intimidada. Os cientistas que não creem em Deus devem estar completamente confusos ao constatarem como o homem é pequeno nesta Terra, que é parte de um grupo de galáxias estimadas em 100 bilhões, cada uma delas com 100 bilhões de estrelas e planetas. Juntamente com a exploração do universo, esta geração está examinando também o outro lado da escala. O microscópio eletrônico e as pesquisas bioquímicas capacitaram os pesquisadores a estudar células que são ampliadas até 200 mil vezes o seu tamanho natural.
Existem tantas moléculas em uma gota de água que, se elas fossem transformadas em grãos de areia, seriam uma quantidade suficiente para pavimentar uma estrada de Los Angeles a Nova York. O apóstolo Paulo disse: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Romanos 1:20. Deus disse que poderíamos aprender muita coisa a respeito dele, simplesmente pela observação da natureza. E como ele se revela através do universo que criou, os homens não têm desculpas para não crerem nele. É por esta razão que o salmista afirma: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Salmo 14:1. Deus nos fala através da natureza, mas não podemos conhecê-lo simplesmente sentando-nos debaixo de uma árvore e contemplando o céu. Ele tem outro meio de revelar-se a nós, que por vez é denominado um cicio tranquilo e suave. Deus fala pela nossa consciência. O que é a consciência? Um dicionário define-a assim: é um senso de certo e errado, ideias e sentimentos que dizem a uma pessoa quando está agindo certo e a advertem acerca do que é errado. Faça aquilo que a consciência lhe ditar. Por vezes, é um conselho sábio, mas nem sempre. Deus se revela em nossa consciência. Por vezes, ela nos ensina com mansidão, inclinando-nos para a direção certa, como um introdutor. Num teatro às escuras, nos conduz para a nossa poltrona. Outras vezes, a consciência é nosso pior inimigo, torturando-nos dia e noite, com uma inquietação agonizante. Paulo descreve a operação da consciência nos seguintes termos: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência, os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2, 14 e 15. A consciência humana é como o farol do Senhor, revelando todas as suas intenções corretas. Provérbios 20 e 27. Quando compreendemos que Deus pega uma possante lanterna e ilumina com ela os recessos escuros da nossa mente, examinando não apenas nossas ações, mas também os intentos que geram tais ações, vemos claramente que ele realmente nos fala através da consciência. Até mesmo as pessoas que não são crentes percebem a existência de uma força orientadora em seu interior. Thomas Jefferson escreveu o seguinte, há quase 200 anos: o senso moral ou consciência é uma parte tão real do homem como um braço ou uma perna. Ela é dado a todos os seres humanos, em graus mais fracos ou mais fortes, assim como seus membros são mais fracos ou mais fortes. Algumas pessoas, mesmo não tendo Deus, possuem um senso de consciência mais forte do que outras. Mas aquele que tem uma consciência morta ou cauterizada é como um avião sem piloto ou um barco sem leme, e navega em rota de colisão com as circunstâncias. Por causa do pecado, a consciência pode tornar-se entorpecida e até morrer. Deus fala pelas Escrituras. A Bíblia
é o livro de texto da Revelação. Na grande escola de Deus, contamos com 3 livros de texto. Um chamava-se Natureza, outro Consciência e o outro as Escrituras. As leis de Deus, reveladas na natureza, nunca mudam. No livro de texto da Revelação, o que está escrito, a Bíblia, Deus nos fala com palavras. A Bíblia é o único livro que revela o Criador à sua criatura. Nenhum outro livro, produzido pelo homem, pode fazer tal declaração e apoiá-la com fatos. A Bíblia é singular em suas afirmações e ensinos e na maneira como tem sido preservada através dos séculos. Hoje em dia, muitas pessoas estão examinando livros que dizem contar as soluções para as grandes indagações da vida e da morte. Muitos desses livros são produto de religiões orientais ou da filosofia humanista. Em seu livro Evidências que exigem um veredito, Josh McDowell cita um antigo professor de sânscrito que passou 42 anos estudando a literatura oriental e disse, comparando-a com a Bíblia: coloque-os, se desejar, no lado esquerdo de sua escrivaninha, mas coloque a Bíblia Sagrada à direita sozinha, somente ela, e com uma boa separação entre os dois, pois existe uma profunda diferença entre ela e os chamados livros sacros do Oriente, um abismo que a separa dos outros de forma cabal e inconciliável para sempre, um verdadeiro vácuo que não pode ser ligado por nenhuma ciência de pensamento religioso. Os céticos atacam a Bíblia, mas depois recuam perplexos. Os agnósticos zombam de seus ensinamentos, mas não conseguem formular uma refutação intelectual genuína. Os ateus negam sua validade, mas são obrigados a render-se ao verificarem que ela é acurada historicamente e provada pela arqueologia. Peguei certa vez uma renomada revista noticiosa e li uma declaração de certo chefe de Estado a respeito das atuais tendências econômicas. Até aí nada de espantoso. Todos nós temos ouvido ou lido declarações feitas por homens e mulheres todos os dias. E quando as ouvimos de várias fontes, sentimos-nos inclinados a crer nelas e passá-las a outras pessoas. Se encontrarmos um livro que afirma em centenas de situações diversas que, por exemplo, a rainha da Inglaterra disse certas coisas, acreditaremos que ela realmente fez tais declarações. Não há dúvida nenhuma. Os escritores bíblicos falaram de muitos modos para indicar que fora Deus quem lhes dera as informações que possuíam. Somente no Velho Testamento, eles afirmaram 3.000 vezes que Deus falou alguma coisa. Apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia encontramos várias frases assim: e chamou o Senhor Deus ao homem, e disse o Senhor Deus à mulher, e disse o Senhor a Noé, e Deus falou a Israel. Disse Deus, e falou o Senhor, dizendo, e ordenou o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, diz o Senhor. Será que Deus falou a estes homens da forma como descreveram? Se não o fez, eles são os mais consumados mentirosos que o mundo já conheceu, ou então eram mentalmente perturbados. Mas será que um grande número de pessoas, residindo em regiões diferentes, muitas das quais não se conheciam, poderiam dizer mais de 3.000 mentiras com relação a um assunto apenas?
E se eles se enganaram nesta questão, por que deveríamos acreditar em quaisquer das outras coisas que disseram? E se não, então não podemos crer que as profecias desses homens se cumpriram, mas elas se cumpriram. Se uma pessoa mente para nós uma ou duas vezes, começamos a desconfiar dela. Começamos a achar difícil, quando não impossível, crer em qualquer coisa que ela diz. Jesus citava o Velho Testamento frequentemente. Ele o conhecia bem e nunca duvidou das Escrituras. Ele disse: a Escritura não pode falhar. João 10:35. Os apóstolos também citavam textos do Velho Testamento muitas vezes. Paulo disse: toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. E o apóstolo Pedro declarou: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. Muitas pessoas passaram a crer na Bíblia por intermédio de uma fonte de segunda mão. Um conhecimento superficial, colhido de filmes épicos sobre a Bíblia, filmes de TV, coisas que se ouvem dizer, e cursos de religiões comparadas, fornecem-nos apenas uma visão humana das Escrituras. Hoje, no ginásio e nas faculdades, os jovens têm aula sobre a Bíblia como literatura. Muitas vezes, estes cursos têm a finalidade de solopar a fé dos jovens, a não ser nos casos em que o professor compreende a Bíblia e tem uma fé robusta em Deus. Conheço jovens que estudaram assuntos tais como os mitos e discrepância da Bíblia. Informações de segunda mão não servem. Um verso ou um relato bíblico pode falar a um coração de uma forma que outra pessoa nunca imaginaria. Foi uma fonte de primeira mão, numa livraria de segunda mão, que transformou a vida de toda uma família. Minha esposa tem uma fraqueza por livros, principalmente livros antigos, velhos clássicos evangélicos que já saíram de publicação. Algum tempo atrás, a livraria Foyles, de Londres, mantinha um grande departamento de livros religiosos de segunda mão. Certo dia, durante a cruzada que realizamos ali em 1954, ela estava examinando alguns livros na loja, quando um nervoso balconista apareceu, surgindo de trás de uma pilha de livros, e perguntou-lhe se ela era a senhorita Grant. Depois que ela respondeu que sim, começou a narrar-lhe uma história de confusões, desespero e frustração. Seu casamento estava indo mal, seu lar estava desajustado e seus problemas econômicos estavam aumentando. Explicou que já lançara a mão de todos os meios de ajuda que encontrara e, como último recurso, tencionava assistir ao culto da campanha naquela noite. Ruth disse-lhe que oraria por ele e ela o fez. Isso foi em 1954. Em 1955, retornamos a Londres e novamente minha esposa foi ao departamento de livros de segunda mão de Foyles e dessa vez o mesmo balconista apareceu de trás das pilhas de livros, mas o rosto iluminado por um sorriso. Depois de expressar seu contentamento em vê-la de novo, ele contou-lhe que fora ao culto naquela noite no ano anterior, como dissera que faria. Ele encontrara o Salvador e os problemas de sua vida haviam sido solucionados. Depois, ele indagou de Ruth
se ela estaria interessada em saber qual fora o versículo que tocara o coração dele. Ela estava, e depois voltou com uma Bíblia bem gasta. Abriu-a no Salmo 102, que eu lera na noite em que ele fora à cruzada. Indicou o verso 6. Sou como pelicano em um deserto, como a coruja das ruínas. Esta palavra descrevera para ele as condições de sua alma com tanta exatidão que pela primeira vez ele compreendeu bem como Deus o amava e o entendia. Em consequência disso, ele experimentou uma conversão genuína ao Senhor Jesus Cristo. E posteriormente, toda a sua família foi salva também. Em 1972, minha esposa esteve em Londres, participando de uma reunião em Haringey. Ao término da cerimônia, um cavalheiro aproximou-se dela e não foi preciso que ele se apresentasse. Ela reconheceu aquele balconista de Foyles. Ele estava radiante de felicidade e apresentou-lhe sua família, todos crentes, e relatou que agora todos trabalhavam na obra do Senhor, porque Deus lhe falara quando ele era uma coruja das ruínas. Faça uso deste instrumento de comunicação pelo qual Deus nos fala, isto é, a Bíblia. Leia-a, estude-a, memorize-a. Ela modificará sua vida inteiramente. Ela não é um livro qualquer. É um livro vivo que opera em seu coração, mente e alma. Falando em lugares escuros. Nos lugares onde existe fácil acesso à Bíblia, ela pode até ficar empoeirada numa prateleira. Entretanto, nos países onde é considerada a literatura subversiva, ela fala de maneiras as mais incomuns. Um famoso violinista foi convidado, alguns anos atrás, por Zhou Enlai para lecionar uma das mais proeminentes universidades da República Popular da China. Disseram-lhe que quando quisesse deixar o país, poderia fazê-lo imediatamente. 7 anos depois, esse violinista achou-se completamente desiludido. Quando se dirigiu ao departamento para obter um visto de saída, este lhe foi negado. Mas ele continuava indo ali todos os dias, e numa dessas vezes, alguém colocou um pedaço de papel em seu bolso. Chegando em casa, sentiu-se no bolso, tirou e verificou tratar-se de uma página da Bíblia. Leu-a com muito interesse e sentiu que ela lhe falava ao coração de maneira estranha. Numa das outras vezes que foi ao departamento, um homem aproximou-se dele e indagou se ele desejaria outra página da Bíblia. Respondeu que sim. E, a cada vez que ele voltava à repartição, recebia outra folha da Bíblia. E ali, na República Popular da China, ele foi convertido a Cristo. Afinal, ele conseguiu o visto de saída e foi para Hong Kong. Atualmente, ele leciona em outro país. Quando Corrie ten Boom se encontrava no campo de prisioneiros de Ravensbrück, foi o fato de ela estudar e ensinar a palavra de Deus que conservou sua mente lúcida, de modo que, quando foi libertada, encontrava-se mentalmente saudável. Muitos daqueles presos, quando foram soltos, não passaram de pobres doentes, que requeriam cuidados especiais, até que recuperassem, em parte, as condições normais. Uma experiência semelhante é contada por uma missionária que estivera presa na China pelos japoneses. Em certo campo de concentração,
a penalidade para quem possuísse sequer uma porção das Escrituras era a morte. Todavia, um pequeno evangelho de João chegou-lhe às mãos, dentro de um casaco de frio. À noite, quando ia deitar-se, ela se cobria bem e com uma lanterninha lia um verso das Escrituras, depois ia dormir, memorizando aquele verso. Desse modo, depois de algum tempo, ela decorara todo o Evangelho de João. Todas as vezes que ia ao lavatório, tirava uma página do livrinho, dissolvia-a em água e sabão, atirava-a no vaso e dava descarga. E foi dessa maneira, explicou ela, que me desfiz daquele livro de João. Esta missionária foi entrevistada por um repórter do Time, pouco antes de os prisioneiros serem libertados. E depois, quando todos já saíam por acaso, esse repórter encontrava-se junto aos portões. Em sua maioria, eles iam andando aglomerados, olhos fixos no chão, quase como autômatos. Então surgiu a missionariazinha, tranquila e feliz. Um dos jornalistas presentes indagou: será que conseguiram aplicar-lhe lavagem cerebral? O repórter do Time, ouvindo aquilo, observou: Deus aplicou-lhe lavagem cerebral. A palavra de Deus, escondida no coração de qualquer pessoa, é uma voz teimosa demais para ser abafada. Ruth teve uma experiência em Londres, com ênfase no mesmo fato. Durante a campanha que realizamos em Earls County, em 1966, ela travou amizade com uma jovem hippie de Cockney. Todas as noites, quando ali chegávamos, a jovem estava esperando por Ruth. Era uma moça adorável, mas irrepreensivelmente rebelde. Durante os primeiros dias da cruzada, muitas vezes ela se assentou junto a Ruth e algumas vezes ela apenas acompanhava minha esposa até seu lugar. E foi assim que nasceu uma amizade incomum, mas duradoura. Ruth veio a saber que antes de sua conversão, a jovem fora viciada em drogas e instruiu-a para que decorasse vários versos das Escrituras que ela cria poderiam ser de grande importância para ela, como João 3,16, 1 João 1,8 e os últimos 2 versos de Judas. Numa daquelas noites, Ruth advertiu-a de que, por causa de seu passado, quando enfrentasse uma adversidade, ela se acharia diante de 2 caminhos. Um seria recorrer às drogas e o outro seguir em frente, firme em Jesus. Certo dia, durante o culto, um dos instrutores entregou à minha esposa um bilhete onde se lia: estou dopada, preciso de sua ajuda. Por favor, ajude-me. Estava assinado o nome da jovem amiga. Ruth saiu quietamente da reunião e encontrou-a a esperá-la, rosto pálido, olhos encovados, visivelmente drogada. Tendo pouca experiência com viciados, Ruth pensou que devia tratá-la como se trata um bêbado e levou-a a um estande de cal do estádio e deu-lhe um pouco de bebida. Ela não sabia que essa era a última coisa que deveria ter feito. No caminho, perguntou à jovem por que fizera aquilo e recebeu a seguinte resposta: minha melhor amiga morreu hoje de uma única dose excessiva. Ruth queria que ela ouvisse o sermão e elas se assentaram numa escada não muito distante de um alto-falante, mas a moça não estava em condições de escutar. Percebendo que sua jovem amiga estava rapidamente perdendo a noção das coisas, Ruth escreveu em um papel um cartãozinho que tirara do fundo de uma caixa de lenços de papel as seguintes palavras: Deus me ama.
Jesus morreu por mim. Não importa o que eu faça, ele me perdoará, se eu me arrepender e pedir-lhe perdão. No ano seguinte, 1967, voltamos a Londres e realizamos outra série de conferências no Earls Court. Certa tarde, Ruth estava tomando chá com sua jovem amiga hippie. A jovem enfiou a mão em sua bolsa sacola e tirou de lá um cartãozinho amarfanhado, o mesmo no qual Ruth escrevera aquelas palavras no ano anterior. Indagou de minha esposa quando ela escrevera aquilo. Ela respondeu-lhe, mas a moça não se lembrava de nada do que se passara na ocasião. Depois, ela repetiu de cor os versos que Ruth lhe recomendara que decorasse e perguntou-lhe quando os memorizara. Ruth explicou-lhe, mas ela não se recordava. É interessante notar que as drogas haviam lhe causado uma amnésia apenas parcial, mas não tinha apagado da sua mente a palavra de Deus que ela escondera no coração. Uma situação semelhante ocorreu quando Ruth sofreu um acidente certa vez. Quando tentava armar um balanço para nossos netos, ela caiu de uma árvore, sofreu uma contusão bem séria e ficou inconsciente por quase uma semana. Logo que recobrou a consciência, o que mais a preocupou foi o fato de que não se recordava de muitas coisas, mas sua maior perda foi a dos versículos bíblicos que decorara no decorrer dos anos. Em seu caderninho de anotações, ela registrou o que lhe acontecera certa noite, quando estava orando acerca do fato. Como que brotando do nada, ocorreram-lhe as palavras: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Não se lembrara absolutamente de quando memorizara aquele verso, pois sua mente ainda estava meio nebulosa. Mas o certo é que o verso fora fixado ali. Deus fala através de Cristo. Deus nos fala com a maior clareza na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Deus, nos últimos dias, nos falou em um que é seu Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Em todos estes séculos, muitas pessoas têm acreditado que Deus é apenas um espírito que se encontra no interior de todos nós. Tolstói, o grande escritor russo, disse: todos os homens reconhecem existir dentro de si mesmos um espírito livre e racional, independente de seu corpo. Este espírito é o que chamamos de Deus. Os filósofos encontram Deus em todas as coisas. No primeiro século, o filósofo romano Sêneca estabeleceu um princípio para a crença através dos séculos ao escrever: chamem-no de natureza, destino, fortuna. Todos estes nomes são designações de um mesmo e único Deus. Sêneca estava errado naturalmente, e com ele, milhares e milhares de pessoas têm estado igualmente erradas. Em algumas regiões do mundo, encontramos referências à crença de que Deus visitaria a Terra. Já houve muitos homens que se declararam ser Deus. Um certo homem da Coreia, mesmo em nossos dias, tem atraído a si muitos seguidores, alegando ser o Senhor da segunda vinda. Todavia, foi somente na plenitude dos tempos, quando todas as condições eram perfeitas e todas as profecias foram cumpridas, que Deus enviou seu Filho nascido de mulher, Gálatas 4:4. Numa pequenina cidade do Oriente Médio, há quase 2000 anos, cumpriu-se a profecia de Miqueias 5:2, e Deus foi manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16, esta manifestação veio na pessoa de Cristo. As Escrituras dizem de Cristo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Colossenses 2:9. Esta é a forma de revelação mais completa que Deus fez ao mundo. Você deseja saber como Deus é? Tudo o que tem a fazer é olhar para Jesus Cristo. A natureza tem perfeição e beleza. No mundo material que nos cerca, vemos ordem, força e majestade. E todos estes adjetivos aplicam-se a Jesus Cristo. No trabalho de nossa consciência e na magnificência da palavra escrita, encontramos justiça, misericórdia, graça e amor. Todas estas coisas são atributos de Jesus Cristo, e o Verbo Logos se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos e a todos nós que vivemos no século XX: credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Esta sequência de fé é inevitável. Se cremos no que Deus fez e no que Deus disse, devemos crer também naquele que ele enviou. Como podemos crer? O meio pelo qual entendemos as realidades da salvação é a fé. Deus não nos pede que entendamos tudo, mas ele nos diz para crermos. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. A necessidade que temos de conhecer a Deus, nossa esperança de vida eterna, o desejo de uma nova ordem social, tudo isso tem que estar associado a uma única pessoa que pode obter esses objetivos: Jesus Cristo. Quando vamos a Jesus, o desconhecido se torna conhecido e experimentamos o próprio Deus. Quando nossa vida, escura e trôpega, encontra-se com a luz da presença eterna de Deus, somos capacitados a enxergar naquele outro mundo que se estende além da confusão e frustração do mundo em que vivemos. Uma criancinha, ainda que não havia atingido a idade escolar, entrou em um labirinto de certo parque de diversões. Quando o pai percebeu que ela se afastara dele, procurou-a e encontrou-a ali, tentando achar a saída e já começando a chorar de medo. Ela estava cada vez mais confusa pelos inúmeros caminhos que via, mas por fim ouviu a voz do pai gritar-lhe: "Não chore, querida. Estenda os braços e procure tatear. Você encontrará a porta. Siga a direção da minha voz." E enquanto ele assim falava, a garotinha acalmou-se e pouco depois encontrava a saída e corria para os braços do pai, estendidos para ela. Deus revelou-se à raça humana que está neste planeta pequeno, através da natureza, da Bíblia, da consciência e de modo completo na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.